Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo, como vocês podem perceber, é o empate entre Fluminense e Vasco 1 a 1 no Maracanã. Deixa o seu like, se inscreva no canal, habilite aí a notificação. Vamos juntos falar do empate que teve, imagino, sabores muito diferentes para os dois times, para as duas torcidas, pelo contexto do jogo. Então, antes de eu começar aqui a falar do que a gente veio para falar nessa gravação, quero lembrar para todo mundo que a partir desse domingo, dia 7 e do dia 7 até o dia 14, a gente vai ter, tanto na Casa TV como também no meu canal na Twitch, no twitch.com, twitch.tv/lf_freitas, as emoções do Mundial de Judô, tá? Sempre às 11h30 da manhã, a gente começando a cobertura do bloco final do Mundial de Judô. Então faço convite para vocês estarem conosco aí a partir desse domingo, dia 7 até o outro domingo, dia 14. Bom, vamos lá, gente. Me parece que foi um jogo bem diferente nos dois tempos, então queria abordar com vocês aqui um pouquinho da repercussão, tanto no Insta do Flu, como também no Insta do Vasco, né? O Fluminense era o mandante do jogo e veio escalado com a sua, podemos dizer assim, né? Escalação de gala, podemos dizer, a escalação principal, com uma questãozinha ou outra, né? Só o Keno estava machucado, então Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Alexander Lima, Ganso, John Ares e Germancano. E o Vasco veio com a sua escalação também com Jardim, foi um grande nome do jogo, Pumita, Robson, o Bambu, Léo e Piton, Rodrigo, Andrei Santos e Jair, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse é o time titular também do Vasco, dentro das escalações que a gente pôde ver aí nos últimos tempos do time do Vasco. Então, assim, eu até comentei bastante antes do jogo que a perspectiva da partida ela era interessante para o Vasco, porque o Vasco ele vem se notabilizando nesse ano em ser uma equipe que sabe jogar melhor quando ele é atacado, quando ele faz o jogo de transição. E era isso que a gente projetava para o confronto, porque o Fluminense iria fazer o que faz normalmente, que é ter a bola, que é atacar, que é colocar muitas vezes o adversário no campo defensivo, e o Vasco teria que fazer aquilo que ele vem fazendo de melhor na temporada. Transições rápidas, especialmente numa raspada do Pedro Raul ou num pivô do Pedro Raul para as subidas de Peck de um lado e Alex Teixeira do outro, o Piton sendo um cara que é uma válvula de escape interessante também, enfim. Essa era a arma que o Vasco poderia trazer para o jogo e trouxe. Mas se a gente for analisar o jogo, a gente não tem como fugir do que foi o gol com 50 segundos, né? Menos de um minuto de partida. O gol do Vasco, presente do Fábio para o gol do Pedro Raul, que só acho que dava mais credibilidade e confiança para o Vasco fazer o jogo que ele estava proposto de fazer antes mesmo da bola rolar, que era ficar postado na defesa, apostando para sair nas transições rápidas e buscar o Fluminense num contra-ataque, tentar pegar o Fluminense meio que desarmado lá atrás. Só que o Vasco faz um gol, tem o mérito do Vasco também, lógico, não tem só a falha do Fábio em sair jogando errado, deixar a bola nos pés do Alex Teixeira, tem o mérito do Vasco em pressionar o Fluminense lá em cima e deixar o Fluminense em uma posição de desconforto, mas com 50 segundos acaba sendo, acho que mais pesado também a falha do que a própria forma do Vasco de pressionar lá na frente, que nem foi tantas vezes repetidas, porque com um gol cedo, o Vasco ficou confortável em, de repente, ficar mais postado na defesa para sair mais nos contra-ataques e o Pedro Raul fazia esse gol muito cedo, isso acaba ficando mais acentuado. E se a gente for analisar o jogo no primeiro tempo, o Fluminense, a partir do gol, ou basicamente desde o primeiro minuto, portanto, realmente ficou mais com a bola, o Fluminense dominou mais a posse. No primeiro tempo, o Fluminense teve 75% de posse de bola, o Vasco trocou 100 passes, o Vasco acertou 60 passes no primeiro tempo, menos de 60% de aproveitamento. O Fluminense acertou 272 passes, com quase 90% de aproveitamento. Mas isso não queria dizer que o Fluminense estava jogando melhor do que o Vasco, porque o Vasco, naquela altura do jogo, não precisava fazer muita coisa. Era uma posição do Vasco de se defender e tentar sair nos contra-ataques. E o Vasco acabou controlando muito bem o jogo no primeiro tempo. O Fluminense não criava perigo, e o Vasco também não levava muitos perigos ao Fluminense no contra-ataque. Então ficava um jogo meio morno ali na intermediária do Vasco, e que o Vasco estava controlando, e que
pro Fluminense não estava sendo legal. E aí analisar aqui algumas coisas do Fluminense, tá? Que foi quem teve mais a bola, quem jogou mais durante o jogo. O Fluminense não tendo o Keno, que ainda não engrenou na temporada, o Diniz optou pela entrada do Lima, que é uma espécie de 12º jogador, um cara que entra muitas vezes no time do Flu e entra em várias posições e fazendo várias funções diferentes. Mas eu acho que nesse primeiro tempo, com o Fluminense saindo atrás logo no primeiro minuto, faltou um jogador que agredisse a última linha de marcação do Vasco. Então o Fluminense ficava tocando muito a bola e só tinha mesmo o John Arias como um agressor a essa última linha de marcação. E isso acabou deixando o Vasco muito confortável no primeiro tempo. E aí, em cima da saída de bola, do erro do Fábio, eu acho que foi um erro grosseiro, tá? Não acho que tenha sido um erro de concepção de jogo do Fernando Diniz. Foi um erro que acontece, que quem joga dessa maneira é suscetível a cometer erros, mas não é algo tão comum assim como algumas pessoas podem imaginar o Fluminense tomar muitos gols nesse tipo de jogada. Até porque foi um passe que não só a escolha do alvo foi ruim, como a execução foi péssima. Então, me parece que pesar muito a mão em cima desse vacilo para colocar na conta necessariamente do estilo de jogo do Fluminense, acho que é exagerar. Até porque se a gente for olhar o gol que tomou contra o Fortaleza, por exemplo, é um gol, o primeiro gol do jogo contra o Fortaleza no último final de semana, é um gol em que o Manuel bate um tiro de meta longa ou tenta fazer uma saída de bola longa, o Fluminense perde a bola e toma o gol. Então é só uma demonstração de que se pode tomar gol de todas as maneiras e que a saída de bola não é necessariamente totalmente arriscada. Ali na posse que estava, foi muito arriscada a tentativa do Fábio e ali seria melhor um chutão, até porque o jogo estava só começando. Você não precisa mostrar necessariamente a sua forma de jogar naquela posse. Desculpa, todo mundo sabia que o Fluminense faria o seu jogo de uma maneira ou de outra. E se tivesse paciência, poderia ter feito o seu jogo com o placar zerado e não com uma desvantagem que modificou muito o jogo. E dificultou demais a vida do Fluminense. Como eu falei, primeiro tempo de poucas oportunidades para os dois times e de um jogo bem mais truncado. O Vasco foi muito bem no primeiro tempo, travou a bola. E aí é o que eu falo. O Fluminense teve 75% de posse de bola no primeiro tempo. Beleza. O jogo esteve muito mais confortável para o Vasco, mesmo sem a bola, do que para o Fluminense. Teve contra-ataque que o Felipe Melo fez uma falta dura. Teve outras chegadas do Vasco também. E o Fluminense não conseguiu levar perigo à meta do goleiro Léo Jardim. Aí a gente vai para o segundo tempo, em que não tem aqui a substituição, mas o Fernando Diniz faz aquela mexida tradicional que ele faz, que é tirar um zagueiro, recuar o André e botar um jogador de ataque. Ele escolheu o John Kennedy, enquanto a gente está vendo aqui, né, quem fez o passe, quem fez o gol no time do Vasco. Ele bota o John Kennedy no lugar do Felipe Melo, traz o André para o campo de defesa e acaba liberando muito, né, o Lima recuando para fazer a jogada, libera mais os atacantes e vem para a pressão total. É o que o Fluminense acaba propondo já no início do segundo tempo e começa muito forte. O Fluminense começou bem no início do segundo tempo, aí o Vasco tem uma bola achada, que é um cruzamento do Peck que desvia na marcação, bate na trave e quase saiu o segundo gol do Vasco. Mas ali o Vasco já não tinha bola. O Vasco não conseguia trocar 3 passes seguidos. Foi uma coisa assim muito impressionante. O segundo tempo terminou com o Fluminense com 83% de posse de bola. 83%. O Vasco só recuado e só tentando sair numa bola longa ou outra e não funcionando. Então o Fluminense pegava, recuperava, pressionava. Tentava jogada, quando perdia, recuperava e pressionava. E foi assim até fazer o seu gol aos 10 minutos com o Lima. A destacar aqui uma bola espetacular do John Arias, que é um jogadoraço, né? Pro Cano, que, cara, como pegou bem na bola o Cano, bicho. Impressionante. Seria um gol espetacular do Cano, uma defesaça do Léo Jardim. E o Fluminense continuou pressionando. O Vasco não saía, o Vasco estava nas cordas e o Fluminense foi em busca do gol. E aí começou a aparecer o nome do Léo Jardim, que foi o grande nome da partida, né? Acho que tem um videozinho do Vasco dele aqui, né? Foi o grande nome da partida, o Léo Jardim, porque ele pegou muitas bolas, muitas. Foram várias grandes defesas. Teve defesa na cabeçada do Cano, teve do Ganso, teve defesa na batida de fora do Marcelo, teve defesa na batida de fora do Nino. Foram várias intervenções do goleiro do Vasco contra nenhuma defesa do Fábio no segundo tempo.
Isso não quer dizer que o Vasco não tenha sido perigoso, porque o Fluminense ele pressiona, ele vai ali 10, 15, 20 minutos de repente de pressão total e absoluta, o Vasco sem tocar na bola no campo de ataque. O Vasco não tocava na bola no campo de ataque. E aí, quando dá na marca ali dos 20, 22 minutos, o Barbieri, que já tinha tirado o André para colocar o Garlarza, ele bota o Eginaldo e o Figueiredo, e o Vasco, pelo menos ali em 2 oportunidades, deu uma espetadinha, saiu do campo de defesa e olha, acho que ali gerou uma certa exposição da defesa do Fluminense, que estava todo lançado ao ataque. Mesmo já empatando o jogo, o Fluminense continuou lançado ao ataque. Então ali deu uma impressão de que o Vasco poderia, numa bola ou outra, conseguir um contra-ataque perigoso. E o Vasco explorou pouco isso, até porque teve dificuldade mesmo para fazer. Teve dificuldade para conseguir algum contra-ataque. Mas a partir dessas mexidas, uma vez ou outra, o Vasco estava chegando ali no campo de ataque, uma vez ou outra, logo depois da cabeçada do Ganso, por exemplo, teve uma batida do Eginaldo, que também passa perto do gol do Fábio, mas não leva perigo porque não vai nem na meta, então o Fábio sequer defende essa bola. Então, para um cenário onde o Vasco é inferior tecnicamente hoje, é inferior taticamente ao Fluminense, e não tinha sequer metade da torcida na arquibancada, que, enfim, acho que é uma besteira, deveria ser 50-50, os dois clássicos, como que bom vai ser Vasco e Flamengo nesse Brasileirão. Então o Vasco estava em inferioridade em vários aspectos antes do jogo. Então até tuitei o negócio e eu corroboro isso aqui nesse vídeo, que para mim a síntese do jogo é que o Fluminense perde 2 pontos e o Vasco ganha 1. Porque o Vasco já estava, por exemplo, valorizando o resultado no primeiro tempo. Tanto é que o goleiro Léo Jardim toma um cartão amarelo por cera no primeiro tempo. E era natural que o Vasco fizesse isso, pela diferença hoje que tem do futebol jogado entre os times. Então o Vasco soube se defender no primeiro tempo, e não vou dizer que soube se defender no segundo tempo, porque foi muito alvejado. O Vasco foi muito pressionado no segundo tempo. Só que como tinha um gol de vantagem numa jogada que acabou sendo presenteada pelo Fábio, essa fragilidade defensiva no segundo tempo, que, repito, permitir tantas finalizações e tantas no gol, como aconteceu na segunda etapa, foram 7 batidas no gol em 15 finalizações totais só no segundo tempo para o Fluminense, não quer dizer que o Vasco tenha se defendido bem. E ainda assim, o Vasco teve uma última bola ali com o Figueiredo num chute cruzado, também numa bola longa que de repente pingou para ele, e o Vasco poderia ter ganhado o jogo, porque assim é o clássico, assim é um jogo desse tamanho, de tanta rivalidade, e que acaba deixando esses sabores diferentes, apesar do resultado de 1-1. Para o Fluminense, repito aqui, mais um jogo sem vencer no campeonato, venceu as 2 primeiras, vinha de uma derrota e agora empata, então são 7 pontos. O Vasco teve as suas oportunidades muito poucas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas teve ali uma chance ou outra no que é o futebol, né? No que é enfrentar um time que está todo lançado ao ataque, mas sai com, imagino, né? Com aquele gosto de que, olha, competimos até o final. Competimos, e se o Vasco competir sempre, o Vasco vai ter chance de ganhar pontos importantes contra rivais que no momento são melhores do que o Vasco. O Vasco pode vir a ser melhor do que o Fluminense em algum momento do campeonato? Até pode, não acho que seja provável. Mas se o Vasco competir sempre, ele pode conseguir pontos, e eu vou falar novamente. Sendo até o Vasco contra o Bahia, ele, não vou dizer que ele tinha menos chance de ganhar do que tinha contra o Fluminense, mas pela característica do time, talvez seja isso mesmo. Contra adversários que vão o agredir, o Vasco vai ter mais chance do que contra adversários que, na teoria, ele vai ter que ser o dono do jogo, porque ele tem muita dificuldade para criar. Tanto é que quando ele toma o gol, e talvez pudesse ser uma ambição do Vasco ganhar o jogo, não foi, ele poderia tentar atacar o Fluminense, tentar dominar a bola, tentar fazer alguma coisa. Não foi, não conseguiu. Então, eu não acho que para o Fluminense seja um cenário de terra arrasada. Eu acho que são 2 pontos deixados pelo caminho. Não seja um cenário de terra arrasada, um erro numa saída de bola que pesa muito, que gera, logicamente, reflexos aí na análise de muita gente em cima do estilo do Fluminense de jogar, mas um empate que justiça no futebol não existe muito. Se tivesse que ter um vencedor pelo que foi o jogo, seria o Fluminense. O Vasco foi dentro do limite dele, dentro da forma assim, reativa de jogar, e eu acho que faltou ao Vasco ali realmente mais ímpeto em contra-ataques no segundo tempo, porque se tivesse feito mais vezes, poderia ter dado
assim, alguns arrepios no Fluminense, ter deixado o Fluminense mais inseguro em se lançar tanto. Como o Vasco foi tão pouco, e em alguns momentos, repito, conseguiu ali chegar e gerar alguma confusão na defesa do Fluminense. O jogo não foi ruim não, cara, o jogo foi bom. O jogo foi bom. Um resultado de empate num grande clássico no Maracanã. Mais um, né? A gente teve um ótimo clássico na semana passada na vitória do Botafogo para cima do Flamengo. Eu diria que, pô, um muito bom clássico também no Maracanã nesse empate 1-1 entre Fluminense e Vasco no mando do Flu. Bom, repetindo para vocês então, nesse domingo, dia 7 e até o dia 14, das 11h30 da manhã, a gente vai sempre iniciar na minha Twitch, twitch.tv/LF_Freitas e no YouTube da Cazé TV, a cobertura do Mundial de Judô, tá? Faço o convite para vocês curtirem conosco, o Brasil é sempre uma potência no Mundial de Judô. E vou deixando aqui aquele pedido para você se inscrever no canal, deixar o like e habilitar a notificação. O que você achou do jogo? Achou o resultado justo? Achou que o Fluminense jogou mal? Achou que o Vasco jogou bem? Achou que o Vasco jogou mal? Que o Fluminense jogou bem? Enfim, manda pra gente aqui o seu comentário. A gente se encontra numa próxima. Valeu!